Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo os ensinamentos de Jesus à luz do nosso tempo. Hoje falaremos sobre o capítulo 23, a estranha moral. Mas antes convido a todos, nos liguemos a Jesus, pedindo ao Mestre que cada vez mais nos auxilie a melhor compreender seus ensinamentos e principalmente a vivenciá-los. Que assim seja. Em este capítulo, Kardec faz alusão a 4 passagens, 4 falas de Jesus, que constam dos evangelhos de Lucas e de Mateus, e que num primeiro momento criam uma estranheza com relação a estas falas, porque não parecem terem sido proferidas por Jesus, porque aparentemente se conflitam com os seus ensinamentos. Mas o próprio Evangelho nos diz que Jesus não disse nada de absurdo, se nós entendermos o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas para a gente poder entender um pouquinho isso, é importante pontuarmos algumas questões para entendermos melhor essas divergências. Os textos evangélicos foram escritos no primeiro século depois da morte de Jesus. E estes textos sofreram traduções para outras línguas. E de uma língua para outra, uma palavra podia ter um significado completamente diferente. Por isso, a tradução literal era muito complicada. Então, se fazia como que uma versão daquela palavra por uma palavra mais próxima do sentido original. Naquele tempo também, a maioria das pessoas não sabia ler ou escrever. E por isso existiam os escribas que copiavam os textos, as escrituras. E nesse processo de cópias, muitas vezes existiam alterações. O grego era a língua franca daquela época. O hebraico, a língua mãe. O hebraico era uma língua com pobreza de vocábulos. Então, a mesma palavra podia ter vários significados. É importante essa compreensão para entendermos melhor as palavras de Jesus ao longo dos evangelhos de uma forma geral. O primeiro texto consta de Mateus 34:36 e Jesus nos diz: "Eu não vim trazer a paz, mas a espada." Não seria condizente com os ensinamentos de amor e de justiça de Jesus propagar a violência, mesmo porque era ele mesmo chamado o príncipe da paz. É preciso compreender segundo o espírito que vivifica e não segundo a letra que mata, como nos diz Paulo. Mas cabe-nos primeiro pensar, o que entendemos como paz? Emmanuel nos diz que nós temos um conceito visceralmente viciado. Nós entendemos mal o que é a paz. Para o mundo, a paz é uma vida sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. A comodidade de desfrutar das paixões e das benesses do próprio mundo. É atingir garantias exteriores e apodrecendo na ociosidade, nas palavras de Emmanuel. Esta paz realmente Jesus não traria. Ele mesmo nos diz em João 14:27, "Minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá." Jesus trouxe a luta regeneradora, trouxe essa espada simbólica do conhecimento interior, para que o homem inicie uma batalha dentro de si mesmo na busca do seu aperfeiçoamento. Buscar a paz mentirosa da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte, nas palavras de Emmanuel. Assim nós entendemos que existe uma diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo. Emmanuel ainda nos diz que há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam da paz do mundo e que sempre dirão que estão muito bem. Mas essa paz não passa de um sono enfermiço da alma,
porque vivem em desacordo com as leis divinas, e isso é uma paz ilusória. A paz do Cristo não é isto, é muito diferente. É um estado de consciência tranquila pelo cumprimento do dever, é a constante vigilância das nossas imperfeições, é caminhar em conformidade com as leis divinas. Os ensinamentos de Jesus são como uma espada. A verdade dos seus ensinamentos causa uma verdadeira guerra dentro e fora de nós. As dissensões, as divergências das opiniões causam conflito. A mudança das nossas atitudes, dos nossos hábitos, uma atitude renovada, num primeiro momento, causa conflito, desavença, crítica, incompreensão. Mas é na terra do coração que se elabora a verdadeira guerra. Esta espada representa aí um instrumento de progresso, porque corta as nossas más inclinações nesta batalha íntima. É a luta contra o homem velho na construção do homem novo. Nos diz ainda Emmanuel que quando Jesus penetra o coração do homem, o converte em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém nas palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre. Este é o triunfo desta batalha interior. Duas outras passagens são mencionadas e referidas por Kardec neste capítulo e que fazem alusão à questão do discipulado. E inicialmente Kardec nos diz que, sem discutir as palavras, nós temos que entender o pensamento de Jesus. Em Lucas 14, 25 a 27 e 33, Jesus nos diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E em Mateus 19, 29, ainda ele nos diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Jesus não se colocaria contra a família, pois ele mesmo nos trouxe o ensinamento de honrar pai e mãe. É importante entendermos em que contexto Jesus proferiu estas palavras. Como Lucas nos elucida, Jesus era seguido por uma multidão e muitos manifestavam a vontade de segui-lo. Então Jesus coloca o que é preciso para seguir os seus passos. É preciso mais do que uma vontade simples. É preciso o espírito de renúncia e de sacrifício. Quando Jesus fala em odiar pai e mãe, nós esbarramos de novo na questão da língua. A tradução do grego para essa expressão é amar menos. Assim, o que Jesus, na verdade, queria dizer é que não se pode preteri-lo, dar mais importância às coisas materiais ou mesmo aos laços de afeto. Que o importante é a vida espiritual. E quando ele nos chama para o seu apostolado e nos pede para deixarmos pai e mãe, isso não significa que devemos abandoná-los à própria sorte, porque isso seria uma falta de caridade. E Jesus nos trouxe o ensinamento dessa virtude. O que se depende daí é que devemos nos preocupar com a vida futura, com a vida espiritual. Kardec nos fala que essas palavras de Jesus significavam: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Mas se nós estamos falando do discipulado, quem é o discípulo de Jesus? Quem nos responde é Emmanuel. Ele nos diz que é aquele que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. É um combatente efetivo do mal, acredita, participa, se entrega, se aperfeiçoa em conhecimento e espiritualidade e se dedica incansavelmente ao serviço do bem. O quarto texto está em Lucas 9,
59:60. E Jesus já se encaminhava para Jerusalém, naquela circunstância em que Lucas nos elucida, sempre seguido de uma multidão, e ele passa por um homem e diz a esse homem: siga-me. E este homem responde: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus responde: deixai aos mortos sepultarem seus mortos. Jesus conhecia a cada um de forma profunda. Sabia exatamente o que ia no coração de cada um. Talvez aquele homem não estivesse preparado para segui-lo. Talvez, retornando ao lar, ficasse preso às coisas do mundo, sendo as coisas do mundo mais fortes, e ele não conseguisse retornar para segui-lo. Mas vejam, Jesus não recomendou a este homem que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim aos mortos o cuidado de enterrar aos mortos. Existe uma diferença. Cadáver é carne sem vida e morto é alguém que se ausenta da vida, como nos elucida Emmanuel. Tem muita gente que perambula pelas sombras da morte sem morrer. Muitos mortos na nossa vida cotidiana, presos no orgulho, no egoísmo, encarcerados em si mesmos, e que diante da verdade respondem com inércia, com negação, com ironia. Os mortos a que Jesus se refere são aqueles que vivem exclusivamente para o corpo e não pelo espírito e para o espírito. São aqueles para os quais o corpo é tudo e o espírito é nada. Por isso, Emmanuel nos faz uma recomendação. Ele nos diz: sai cada dia de ti mesmo. Busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia do teu irmão e ajuda o quanto possas. Não te galvanizes, não te encarceres na esfera do próprio eu. E ainda nos diz que se ao longo do caminho encontrarmos um cadáver, que possamos lhe dar a bênção da sepultura. Mas em se tratando da jornada espiritual, que deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, nessa passagem, ele convida, mas ele principalmente convoca este homem a segui-lo. Pois é, Jesus os convoca a segui-lo sempre, mas muitos se apegam às coisas do mundo e a usam como desculpas para não o fazer. As responsabilidades do mundo, a dificuldade do desapego a valores, a crenças, a ideias, se constituem num grande obstáculo. Essa convocação de Jesus, ela é realmente contundente. E cabe-nos abrir uma reflexão. No lugar deste homem, que recebe diretamente a convocação do Divino Mestre para segui-lo, o que responderíamos a Jesus? Será que nós estamos prontos para segui-lo? Que deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Os que não têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, que não foram tocados ainda pelos ensinamentos de Jesus, terem seu próprio tempo de despertamento. Respeitemos, mas não coloquemos obstáculos para o nosso caminhar. Trilhemos os caminhos da nossa evolução, seguindo o Mestre e vivenciando os seus ensinamentos. Que Jesus nos fortaleça neste propósito de vivenciarmos esta luta dentro de nós mesmos, esta guerra que esta espada da verdade nos traz, para que possamos dia a dia nos aperfeiçoarmos, nos transformarmos em homens novos e assim nos verdadeiros discípulos de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre o caminho. Muito obrigada a todos e até um próximo encontro.